mais do que isso, a própria gestão dos riscos envolvendo a relação delas com a sociedade, a relação delas com o Estado. E o que se configura como problema é precisamente a vida nas ruas, e não a morte, dado que ela é uma solução mais do que aceitável para o Estado, sobretudo pelo fato de que somos indesejáveis aqueles considerados sem valor ou inúteis para o mundo que estão perecendo. Aliás, atualmente é cada vez mais impossível distinguir entre a morte e o perecimento, entre morrer e ser liquidado, pois ali onde o pensamento da morte foi realizado materialmente, ali onde a morte é vulgar, é burocrática e é cotidiana, a morte e o morrer em si, a morte e os seus modos, a morte e a fabricação de cadáveres tornam-se indiferentes. Nesse sentido, é possível afirmar que o dispositivo da gestão da violência e da morte que se forma nesse novo regime de funcionalidade entre o Estado e outras formas de governo que gerenciam a vida é parte fundamental da nossa política contemporânea. Então, a gente começar a discutir o centro hoje, a gente também tem que discutir como que existem formas de tirar a vida e, a partir de tirando a vida, gerenciar populações tidas como problemáticas. E cabe salientar que, por mais que o ato de tirar a vida esteja inserido no embate entre matar e deixar morrer, o matar ele não se relaciona mais somente ao assassínio direto. Ele relaciona-se também com tudo que pode ser assassínio indireto, e é isso que a gente tem que atentar nos dias de hoje, que tem que atentar, que é o que tem acontecido muito frequentemente no centro. E por assassínio indireto, o que eu quero dizer é expor a morte, expor ao risco de morte, multiplicar para alguns o risco de morte. E também tem a ver com a morte política, seja por expulsão, seja por abandono, seja por rejeição, por segregação, por isolamento ou até mesmo por proteção por meio de mecanismos de exceção ou também de dispositivos de exceção. E cabe lembrar que o desterro desses indesejáveis, desses tidos como indesejáveis, em locais isolados, prática que foi muito comum nos últimos anos por parte da prefeitura, em locais isolados, muitas vezes inóspitos, ou o seu internamento em asilos, em hospícios, em clínicas psiquiátricas, em clínicas de desintoxicação, em albergues e áreas fora da cidade ou distante do centro, áreas em que eles estão expostos ao calor, ao frio, à chuva, à umidade, à falta de água, à falta de alimentos, a doenças várias e a recorrente inexistência de condições mínimas de higiene, moradia e salubridade. E esse é um tipo de prática que vale, de novo, apontar que é uma prática que não é nova. O Brasil já, o Estado brasileiro, quando criou o campo de Clevelândia, durante o governo do Arthur Bernardes mesmo, lá em 1922, Clevelândia já se prestou muito bem ao desterro dos indesejáveis, dos inimigos do Estado, daqueles em que o Estado não tinha interesse em manter relações. E aqui no Brasil, os campos de internamento, as colônias penais, os locais de degredo, ou seja, qual for o termo para designar qualquer tipo de coisa que seja uma variação das prisões, foram muito mais campos de abandono planejado, em que a morte dos lá confinados não era considerada um fato de fato, ou como um fato de maior relevância para os governantes. E aí a gente pode começar a pensar como que o nosso sistema, como que até mesmo trabalhar a temática do urbanismo, da arquitetura, da reocupação do centro, do repovoamento do centro e afins, como que a gente não pode mais deixar de atentar para os modos como essas coisas mínimas, essas questões ínfimas relacionadas à morte e à exposição à morte têm tido um papel crescente e cada vez mais importante. E eu ia começar essa fala mostrando um pouco do como as ações no centro da cidade de São Paulo